O OABPrev Santa Catarina é o plano de previdência complementar criado especialmente para a advocacia catarinense. Nós somos uma entidade especializada em atender os profissionais de advocacia e seus familiares. E nosso principal objetivo é auxiliar você na construção do seu futuro com tranquilidade e segurança. Enquanto você trabalha com foco no seu cliente, nós trabalhamos garantindo o seu futuro. Venha conosco. Maratona Digital da AB Santa Catarina. Seu painel já vai começar. Ajuste sua cadeira, volume e bloco de anotações. Serão 90 minutos de muito conhecimento. No final do evento, dê uma passadinha em nosso site e confira os demais painéis para não perder nada. É muito bom ter você conosco na Maratona Digital da OAB Santa Catarina. Realização: OAB Santa Catarina, apoio ESA, CAASC, patrocinadores: Cicobi Advocacia, OABPrev, Alinea Urbanismo, Central Sul de Leilões e Sesusc Pós-Graduação. Dando continuidade aos trabalhos desta manhã, anunciamos o painel de tema Direito Sistêmico, uma abordagem transformativa do conflito, que será ministrado pelas doutoras Juliana Galina, mediando os trabalhos, que é presidente da Comissão de Mediação e da Subseção de Chapecó, doutora em Direito pela Universidade da Bahia, advogada professora universitária de Direito Civil e Processo Civil e mediadora judicial do TJ Santa Catarina. E doutora Eunice Schlick, advogada, presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB Santa Catarina, primeira do Brasil e presidente e fundadora do Instituto Brasileiro de Direito Sistêmico. E a doutora Vanessa Alfiero da Rocha, juíza de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo desde junho de 1998, titular da 2ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de São Vicente, coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de São Vicente, pós-graduada em Mediação e Intervenções Sistêmicas pela PUC de São Paulo e em Constelações, com enfoque no direito pela Faculdade Inovare e Instituto Hellinger, e formada em Constelações Estruturais, nível Master, com Guilhermo Echegaray. Com a palavra, doutora Juliana Galina, para a condução dos trabalhos. Muito bem, bom dia a todos. Eu me sinto muito honrada, ao convite efetuado pela professora Eunice, e gostaria de desejar a todos boas-vindas. E imediatamente já passo a palavra aqui para a doutora Vanessa, em primeiro lugar, e depois na sequência para a doutora Eunice, nas quais ambas têm uma extrema expertise e têm muito a contribuir, e para delegar aqui em razão do direito sistêmico, e desejo a todas, então, um excelente painel. Bom dia a todos e a todas. Também é com imensa alegria que eu participo desse encontro tão importante. Agradeço aqui a oportunidade pela participação e agradeço também ao AB Santa Catarina por promover esse encontro que tanto fortalece e sustenta esse lindo movimento de ampliação de consciência dentro da justiça, da qual todos nós fazemos parte, cada um do seu lugar, cada um à sua maneira. Então, agradeço ao AB, agradeço a doutora Juliana, doutora Eunice, agradeço a Thaís, agradeço ao nosso tradutor de Libras, que está também aqui a serviço de algo maior. E é um prazer, é uma alegria. Hoje eu moro em Santos e o dia começou maravilhoso, um sol maravilhoso. Eu caminhei até a minha sessão de fisioterapia, estou fazendo fisioterapia por conta de uma dor no ombro. E foi muito interessante hoje, eu queria compartilhar com vocês o que aconteceu. Diante dessa dor no ombro, eu tenho procurado várias possibilidades de tratamento. Fisioterapia, acupuntura, massagem, tudo que é possível. Infelizmente, o ombro está melhorando. E hoje, a gente tentou um tratamento diferente. A fisioterapeuta falou, olha, já que você continua com essa dor, eu vou colocar umas agulhas na sua orelha. E ela colocou umas agulhas na minha orelha e me falou o seguinte, a orelha é um microsistema. Eu não vou tocar nem no seu ombro hoje. Eu vou colocar um ponto aqui e você vai me dizer se está doendo. E ela conseguiu achar uns pontos aqui, uns doíam, outros não doíam. E ela falou, esses pontos que doem são os pontos que se referem ao seu ombro.
E eu achei aquilo tão interessante e dialogava também com o que eu vivenciei na minha massagem na semana passada também para cuidar do ombro. A massagista, em vez de fazer massagem no ombro, fez massagem no meu pé. E dependendo dos pontos que ela tocava, eu senti uma dor terrível. E ela falava, mas isso é o seu ombro, nós estamos tratando o seu ombro ao tratarmos do seu pé. E no outro dia ela tinha tratado a minha mão, falando, olha, cada ponto da mão representa também algo do corpo. Então, para tratar o seu ombro, eu vou apertar aqui uma região específica. E hoje, isso ficou tão claro para mim, que da mesma forma que a nossa orelha, a nossa mão, o nosso pé é um fractal de todo o nosso corpo, nós também somos um fractal do coletivo. E isso se torna muito claro quando nós começamos a abrir o nosso coração para esta visão sistêmica dentro da justiça. Nós somos um fractal do coletivo. E como nós somos um fractal do coletivo, nós crescemos com o coletivo e o coletivo cresce com o nosso crescimento. Nós temos uma posição muito importante na sociedade e na humanidade. Quando nós crescemos, a humanidade cresce um pouco com nós mesmos. E esta visão sistêmica dentro da justiça nos traz essa possibilidade de crescimento. Ela nos mostra que o entorno é o nosso espelho. E como diz a Cláudia Boatti, que a Eunice também tanto gosta, né, Eunice, nessas nossas caminhadas visando sempre a ampliação de consciência, ela diz que a vida é essa energia benigna que está a serviço da nossa evolução. E quando nós confiamos na verdade desta afirmação, e nós confiamos também que o entorno é o nosso espelho, nós nos aproveitamos da riqueza oriunda desse diálogo constante com a vida. A vida está sempre se comunicando com a gente. E esta visão sistêmica nos traz a riqueza desta compreensão. Eu gosto muito de uma fala do Luciano Alves, querido amigo, constelador também, que tem essa visão sistêmica, e ele diz que o direito sistêmico começa com a percepção de que o conflito está diretamente relacionado com a nossa história. Sim, da mesma forma que o entorno é o nosso espelho, quando nós, gestores de conflitos, advogados, promotores, juízes, mediadores, conciliadores, facilitadores, nos deparamos com um conflito, nós conseguimos enxergar muito da nossa própria história nesse conflito. E quando nós abrimos para a riqueza disso, nós aproveitamos cada conflito como uma oportunidade de transformação. Não só como uma oportunidade de transformação na vida daquelas pessoas que participam de um conflito, mas uma oportunidade de transformação das nossas vidas. Quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que têm um conflito, que chegam até nós, cada um no nosso lugar, e muitas vezes, ao nos depararmos com aquela situação, existe uma raiva dentro de nós. Será que você já sentiu isso? Eu já senti, muitas vezes. Quantas vezes numa audiência, principalmente uma pessoa que tem um comportamento mais, entre aspas, inadequado, desperta raiva em nós. Caramba, mas como essa pessoa pode ser assim? E o que isso quer dizer? Será que eu vou ficar com uma visão simplesmente estreita e me conectar com aquela raiva, com aquele desconforto e vou permanecer com aquele desconforto? Ou será que eu vou aproveitar essa visão sistêmica para transformar aquele desconforto numa oportunidade de ampliação da minha consciência e de integração de uma parte minha? Sim, a vida nos espelha a nossa realidade interna. Se eu olho para aquela pessoa com quem eu estou atuando profissionalmente que despertou raiva em mim, da onde que está vindo aquela minha raiva? Certamente não é daquela pessoa. Aquela pessoa é só uma mensageira para mim. Aquela pessoa é só um espelho, é uma oportunidade para que eu cure algo em mim. Eu gosto muito da Brigitte Champetier-Derribes, do Instituto Insconfa, e ela diz que quando nós temos raiva de alguém, nós nos deparamos pelo menos com duas possibilidades. Às vezes eu tenho raiva de alguém porque aquela pessoa vivencia algo que eu também vivencio, mas eu escondo nas minhas sombras.
eu não tenho coragem de admitir que eu sou daquela forma. Então, quando eu me vejo no outro e vejo o outro agindo daquela forma que eu reputo inadequada em mim, eu sinto raiva. Então, o outro se torna uma possibilidade de eu me conectar com a minha própria raiva, com aquela minha própria conduta que provavelmente eu excluí de mim e não consigo enxergar. Então, vejam como o direito sistêmico nos traz tanta potência, tanta possibilidade de aumentarmos a nossa capacidade de nos integrarmos. Quando o direito sistêmico, quando essa visão sistêmica fala que nós precisamos viver alinhados às ordens do amor, ao pertencimento, à hierarquia, ao equilíbrio, isso não se refere apenas na nossa relação com o outro, mas na nossa relação com nós mesmos. Quantas vezes excluímos partes de nós? E onde que está aqui o pertencimento? É fácil olharmos para o nosso sistema ou para o sistema do outro e darmos um lugar no nosso coração. Mas como é olhar para as nossas sombras? Olhar para aquelas nossas condutas que reputamos, entre aspas, inadequadas e não dar um lugar para elas? Porque nós fazemos isso o tempo inteiro. Então, o direito sistêmico também nos convida a uma viagem no autoconhecimento, a um mergulho nas profundezas do nosso ser, para que nós possamos, com muita coragem, ainda que com medo, conseguirmos integrar estas partes. A Brigitte também fala que quando nós sentimos raiva de alguém, existe uma segunda possibilidade. Qual é? Nós temos raiva daquela pessoa porque ela se permite fazer algo que nós gostaríamos de fazer e não nos permitimos. Será que você se conecta também com essa possibilidade? Veja, a raiva é um presente porque ela nos conduz a esta viagem de descoberta. E é nesta viagem de descoberta que nós poderemos nos integrar. E eu gosto muito também dessa visão sistêmica na justiça, porque ela está a serviço do nosso desenvolvimento, ela está a serviço da nossa integração, para que nós possamos reintegrar em nós aqueles fragmentos que se perderam quando nós deixamos de olhar com amor para essas partes de nós. Então, o direito sistêmico acaba sendo esse convite, nesta, entre aspas, desculpa de gerirmos os conflitos alheios com esta visão, nós temos essa oportunidade única de nos reconciliarmos, porque nós somos o fractal do todo, como nós já vimos, nós somos aquela orelha. Então, se nós conciliarmos em nós o que estava excluído, o que não estava sendo abarcado pela ordem do pertencimento, nós conseguiremos reverberar também para o coletivo. E vamos, quem sabe, convidar as pessoas no nosso entorno a também fazerem o mesmo. Mas nós fazemos esse convite não através do nosso discurso, porque muitas vezes nós nos animamos tanto com o direito sistêmico que quando nós nos deparamos com alguém que não conhece ainda, nós nos precipitamos, nós nos empolgamos e começamos a falar das ordens do amor, das ordens da ajuda, nós fazemos esses nossos discursos. Mas se o nosso discurso não estiver alinhado com a nossa essência, com a nossa verdade, ele não terá força para inspirar ninguém a fazer essa mudança. Só quando nós internalizamos, nós irradiamos. E aqui eu queria deixar bem claro, já que eu estou falando também de mim, né? Esse é o aprendizado que eu tenho procurado ter, já que eu também sou o fractal do todo. Então, o que eu sinto, provavelmente vocês também sentem. E a minha primeira reação quando eu conheci o direito sistêmico foi: agora eu posso ser boazinha dentro do direito, eu posso fazer uma justiça do meu lugar de boazinha. Não, não é nada disso, é um convite para a gente se assumir do jeito que a gente é. Não, eu não sou só boazinha, eu também cometo danos, eu também tenho aqui as minhas sombras, e passeio muito bem entre a minha luz e as minhas sombras.
Principalmente quando faço isso com as minhas queridas amigas, a Eunice, nós juntas já transitamos muito entre a nossa luz e as nossas sombras, e assim nos fortalecemos, né, Eunice, querida? Já passeamos pela nossa criança, pelo nosso pai crítico, e também o nosso observador, o nosso adulto. Nós adultecemos quando reconhecemos que também somos formados por essa criança. Aliás, quando nós falamos na análise transacional e nós percebemos que nós temos todos esses seres que nos compõem, nós vemos que quem é o ser mais antigo que nos compõe? É a nossa criança. Ela nasceu muito antes do que o nosso adulto. Então nós não podemos excluí-la. Quando ela chega num rompante de querer ser reconhecida, precisamos incluir. Precisamos olhar para ela com o mesmo amor que olhamos para as outras pessoas e dizer: que bom que você está aqui. Você também faz parte de mim. Só que agora eu cresci e do meu lugar de adulto eu dou conta, com você no meu coração, e acolho a minha criança. Então, quantas vezes fazemos isso? Então, o direito sistêmico não é só ser sempre o bonzinho, agora eu só vou vibrar paz e amor e tá tudo certo, tudo vai fluir. Não é isso. O direito sistêmico nos convida a esse mergulho também nas nossas sombras, a olharmos para a nossa criança, a olharmos para o nosso pai crítico, a olharmos para todos esses nossos fragmentos que estão tão vivos e tão presentes em nós e no outro, e no coletivo. Eu gosto muito de uma fala do Richman, ele diz: eu me contradigo porque eu sou amplo, eu tenho em mim multidões. E temos todos multidões. Então, o convite que eu faço, a provocação que eu faço é: vamos aplicar esta visão sistêmica não só para o outro, mas também para nós. Porque quando nós conseguirmos realmente integrarmos todas essas partes de nós que nós temos excluído no afã de sermos os bonzinhos, no afã de não sermos rejeitados, porque talvez esta seja uma ferida que a nossa criança traz, e ela está presente mesmo na nossa versão profissionais, gestores do conflito, nós reverberaremos e nós permitiremos que o outro passeie também pelas suas sombras, passeie também pelos seus fragmentos de ser e faça esse lindo movimento de amor visando a reconciliação. Então é esse o convite que eu faço hoje. Vamos internalizar as ordens do amor, vamos internalizar as ordens da ajuda e, através do direito sistêmico, vamos alinhar a nossa missão espiritual com a nossa missão pessoal e a nossa missão sistêmica. Quando nós nos deparamos com a vida, nós nos deparamos também com essas nossas diferentes missões. Qual é a nossa missão pessoal? É aquilo que nós viemos fazer nessa vida. Quais foram as habilidades que nós viemos desenvolver? Será que viemos ampliar a nossa capacidade de amar ou a nossa capacidade de recebermos o amor? Cada um veio com uma missão. Nós temos também a nossa missão sistêmica ou missão familiar. Qual é a missão que nós temos dentro do nosso sistema familiar? No meu sistema, por exemplo, eu sou a filha do meio. O meu irmão mais velho veio com muita clareza com a missão de propagar a boa consciência da nossa família. É ele que leva o sistema de crenças, valores da nossa família. Eu, como irmã do meio, vim com aquela missão de reconciliar. Como irmã do meio, eu reconciliava o irmão mais velho com o irmão mais novo, os meus irmãos com os meus pais. Então, desde cedo, eu já tinha essa missão dentro da minha família, que era de mediar, de mediadora. Talvez isso tenha me conduzido até a minha profissão atualmente. E nós temos também a nossa missão espiritual. Qual é a contribuição que eu vim dar para o coletivo, sabendo que eu sou um fractal do coletivo? E que eu posso fazer pelo coletivo não só quando eu olho para o coletivo, mas também quando eu olho para mim. Porque algo só pode ser bom quando é bom para mim e para o coletivo. Não vai ser bom se for bom só para o coletivo e não for bom para mim, ou se for bom só para mim e não for para o coletivo. Tem que ser bom para os dois. E nessa missão espiritual, geralmente, eu atuo através do meu trabalho. Então, nós que estamos trabalhando na justiça, temos essa missão espiritual. E agora, com o direito sistêmico, nós temos a grande oportunidade de conciliarmos a nossa missão espiritual
com a nossa missão sistêmica ou missão familiar e com a nossa missão pessoal. Podemos aí fazer esse atacado, introduzindo essa nova visão no nosso trabalho, nós podemos sim integrar todas essas missões e assim desenvolver todas as nossas potências. E eu queria terminar aqui só com uma fala muito importante, que eu até trago aqui no meu livrinho, Saberes Sistêmicos na Justiça. E aqui, o Amit Goswami, que é um ativista quântico, que eu gosto muito, ele fala o seguinte, que as profissões que escolhemos estão direcionadas à exploração de um arquétipo no sentido platônico. Os cientistas seguem o arquétipo da verdade, os artistas seguem o arquétipo da beleza, quase todos seguem o arquétipo do amor. Os líderes religiosos seguem o arquétipo da bondade. Pessoas de negócios seguem o arquétipo da abundância. Profissionais da área de saúde seguem o arquétipo da plenitude. Nós, que somos profissionais da justiça, seguimos o arquétipo da justiça, da verdade. Todos têm um arquétipo para seguir. Se o arquétipo da profissão que você exerce se ajusta ao arquétipo que você pretendia alcançar, então você segue esse arquétipo alegremente. Você é feliz na sua profissão. Só que aí ele prossegue. Se você não está feliz no exercício de sua profissão, precisa descobrir o que não está sendo satisfatório na maneira como segue o arquétipo desta profissão. Você está na profissão errada? Neste caso, mude de profissão. Ou não encontrou o ajuste adequado de suas propensões com sua profissão? Neste caso, mude a maneira como aborda a sua profissão. Então, o direito sistêmico dá essa nova oportunidade de abordarmos a nossa profissão e este arquétipo da justiça de uma forma diferente. Ele permite que nós trabalhemos com a justiça alinhados ao amor. E assim servimos não só o arquétipo da justiça, mas também o arquétipo do amor. Claro, não um amor-emoção, mas um amor-atitude que se expressa através da escutativa, da ampliação do olhar, do não julgamento, da inclusão, do assentimento, da empatia, da solidariedade. E, finalmente, o John Paul Lederach, um grande pacifista internacional que eu tanto gosto, que tem um livro maravilhoso, Transformação de Conflitos, ele disse que para nós, profissionais da justiça, paz e conflito, a vocação nos chama de volta à estrada cujas curvas ultrapassam as paradas de repouso das técnicas e da prática diária. Ela nos acena para procurarmos mais naquilo que somos do que naquilo que fazemos. E somos muito. Nós somos uma carta divina. Nós somos uma grande obra de arte, com as nossas luzes, com as nossas sombras, porque são as nossas imperfeições e as nossas humanidades que nos conectam uns aos outros. Então, esse é o recado que eu tinha para dar. Você quer trabalhar com direito sistêmico? Então, o primeiro passo, permita-se ser exatamente como você é. Gratidão. Que maravilha, né? Para mim faz muito sentido e eu acredito que, assim como eu, os nossos colegas que nos ouvem agora devem estar se refletindo, afinal de contas, né? Qual é a função do advogado? Qual é a minha missão? Né? Como que eu posso viver com propósito e, ao mesmo tempo, estar facilitando a vida dos outros, curando a vida dos outros e também me curando. Então, professora Eunice, a senhora gostaria de falar alguma coisa? Bom dia. Nossa, obrigada pela oportunidade de estar aqui com você, Vanessa, mais uma vez. Obrigada ao AB por esse evento maravilhoso, tão transformador. Da Maratona Digital é a transformação da advocacia e os novos rumos da democracia. Então, nós estamos trazendo justamente, talvez, uma temática que seja inovação pura, né? Aliás, ela é. E tanto que estamos aqui, né, na presença dessa juíza maravilhosa que nos emociona e nos toca no sentido de desejarmos, né,
que como seria maravilhoso se todos tivessem a postura que ela tem, né? Seria muito mais fácil também para nós, advogados, trabalharmos, né, com o nosso propósito. E então que a sua mensagem reverbere em muitos corações, Vanessa, toque a todos, de forma a buscarem essa autotransformação como você, que muitas vezes eu já acompanhei e acompanho também. Você trabalha assim como eu, né? Não faço coro com a Vanessa, não há possibilidade de se trabalhar. Aliás, né, o conhecimento acaba ficando num movimento muito mental quando você não experimenta, não internaliza, não integraliza ele, né? Então, é fundamental esse movimento para dentro, para que a gente possa no externo expressar a nossa essência, a nossa verdade e aquilo que de fato faz sentido para a nossa história, né? Então, não sei se eu já posso começar a falar, Juliana. Você quer falar mais alguma coisa, Vanessa? Fica à vontade. Doutora Vanessa, a doutora queria contribuir com mais alguma questão? Eu quero muito ouvir a Eunice, ela sempre contribui muito, ela fala diretamente com a minha alma, porque ela fala a partir de um lugar de verdade. Eu conheço a Eunice e cada vez que eu a conheço um pouquinho mais, eu me surpreendo, ela me inspira, ela me nutre, ela me movimenta, porque ela realmente não tem medo de olhar para suas sombras e principalmente de olhar para sua luz, porque muitas vezes nós tememos muito mais a nossa luz do que as nossas próprias sombras. Então, Eunice, quando eu vejo você e vejo esse seu lindo caminhar, eu vejo você sustentando com tanta verdade a sua essência, que a sua palavra, ela realmente toca o meu coração, toca a minha alma. Então, eu vou ouvi-la, não com os meus ouvidos todos agulhados, mas eu vou ouvi-la com a minha alma, querida. Gratidão. Respira fundo depois disso e segue, né? É nessa emoção que nos toca, que nos nutre reciprocamente, que a gente avança, né, Vanessa? E é muito bom mesmo ter você nessa trajetória, nesse caminhar sistêmico, né? Como a gente sempre fala, né? Estamos, o que nos diferencia, até uma fala sua, uns dos outros, é o nosso nível de consciência, nada mais, porque somos todos iguais, né? E a Vanessa nos dá essa oportunidade de perceber essa hombridade, caminhamos ombreados no sistema da justiça, né? Cada um do seu lugar e com esse respeito recíproco, esse cuidado. Até vou fazer um parênteses para vocês rapidamente, que eu conheci a Casa da Família, que a Vanessa é a criadora e idealizadora, né, em São Paulo, em São Vicente, na comarca de São Vicente, e ela tem tanto cuidado com os advogados que tem um atendimento para eles, né, um lugar onde eles podem se dirigir. Então, ela tem esse olhar acolhedor nato, né, ela é acolhedora por natureza e mediadora, como ela também disse. E também já sei muitas coisas sobre a minha escolha, né, de estar nesse lugar por conta da minha história familiar. Então, nós somos inteiros, né? E quanto mais inteiros nós estivermos, melhor nós desempenharemos a nossa função. Até eu vou começar falando que me falava das partes, né, do Mahatma Gandhi, a fala dele. Minha alegria foi ilimitada. Eu aprendi a verdadeira prática do direito. Eu aprendi a descobrir o melhor lado da natureza humana e a entrar nos corações dos homens. Eu percebi que a verdadeira função do advogado é unir as partes. Talvez eu parafraseasse e ele dissesse que é unir os inteiros, né? A gente já tem o cuidado, quando a gente se aprofunda no conhecimento sistêmico, até com as palavras que a gente utiliza. Então, muitas vezes, né, na própria redação processual, a gente já vê lá, né, partes, a gente já está fragmentando. Então, o quanto a gente pode contribuir nessa visão sistêmica e, principalmente, para que haja maior efetividade nas soluções, né, no cumprimento das decisões. Então, esse universo sistêmico, ele nos traz, além de respostas existenciais, ele nos traz possibilidades de efetividade da própria justiça. E isso muito me alegra, muito me emociona e muito me move para estar aqui diante de vocês, né, nesse movimento de integração do todo. Tanto que no nosso primeiro congresso, que foi sediado na UAB,
Brasileiro de Direito Sistêmico, nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos, né, no mesmo palco, o defensor público, o representante do Ministério Público, o desembargador Dr. Stanley, para quem esteve presente deve lembrar, Vanessa, que já tinha se ausentado naquele momento, mas foi lindo, houve uma integração belíssima, né, porque é essa possibilidade de a gente conseguir também dissociar a figura, né, do magistrado, a figura daquele, porque existe uma autoimagem idealizada, né, Vanessa, como deve ser o magistrado, como deve ser o advogado, então eu posso falar do meu lugar. E assim, ó, há um mito nessa compreensão do direito sistêmico de que agora não se vai mais ter processo, muito antes, pelo contrário. A gente respeita tanto as pessoas na sua individualidade, que tem gente que precisa daquele conflito e vai levar, às vezes, 20 anos para ser resolvido, mas tem a ver com a própria pessoa. Essa inteligência sistêmica que atua nos sistemas, não nos cabe decifrar. Aquilo é daquela pessoa, só nos cabe respeitarmos. Nós somos, como a Vanessa trouxe, né, a missão de evolução do nosso sistema, somos isso mesmo. Então nós temos a possibilidade de trazer acréscimos ao nosso sistema de origem. E aqueles profissionais, principalmente advogados que já vêm de uma família onde é tradição, né, os advogados, às vezes você adotar uma postura um pouco diferente custa muito, né, que é a tal da boa consciência, né, Vanessa? A consciência, você conseguir ir para um outro nível, é como também Einstein ensina, né, e a Cláudia Boatti parafraseia ele, ou revê o conceito dele, faz uma releitura da questão de que no nível de consciência onde a questão foi criada, muitas vezes não é possível ser solucionada. Então, ampliar a consciência é olhar sobre um outro ponto de vista, é olhar mesmo a situação, mas de uma outra perspectiva, que é a que a gente convida a ser inserida no universo jurídico, que é a perspectiva sistêmica, porque ela fala profundamente, ela fala da nossa alma. Eu falo que o direito sistêmico é o estudo da tecnologia da alma, é uma tecnologia da alma. É aquilo que é o mais top que há no universo, que somos nós, os seres humanos, e que tão pouco conhecemos das nossas faculdades, ainda estamos engatinhando, estamos nesse universo nosso, ainda pouco conhecedores, né? A gente já está numa grande capacidade tecnológica, né, desse universo digital que está nos permitindo esse espaço aqui agora, mas sobre nós pouco sabemos. Então, o direito sistêmico, ele nos proporciona o estudo dessa filosofia sistêmica, né, trazida pelo Bert Hellinger nas ordens do amor, ordens da ajuda. Ele nos permite essa reconciliação, sim, de tudo, e essa compreensão de que existem diferentes níveis de consciência. Nós temos uma personalidade que ela é imutável. Aliás, esse momento da pandemia está nos convidando a fazer esse movimento para dentro, porque as transformações, o mundo está metamorfoseando. Ele está numa metamorfose, numa transformação em que ninguém sabe o que vai acontecer. Estudando astrologia, que é uma ciência tão milenar e tão ainda desconhecida por nós, ela que nos dá tantas respostas, ela fala que nós agora estamos saindo do planeta de Saturno, os anéis de Saturno, para o de Urano, e no Urano tudo pode acontecer. Então está sendo nos avisado, essa pandemia já era algo anunciado, e quem estava atento, prestando atenção? Quantos agora, né, se percebem numa relação em que, na verdade, por que houve tanto índice de divórcio, de violência, de quantas coisas, né? O que nos cabe do lugar de advogados, de verdade? A gente não vai estar aqui para salvar ninguém. A gente vai olhar para essas pessoas do nosso lugar com muito respeito àquele destino muitas vezes difícil, que aquela pessoa precisa passar para despertar algo nela que não temos como saber o que é. O que nos cabe é sabermos a legislação, sabermos dar essa orientação, e quanto mais lúcido nós estivermos, que nós também podemos, sim, nos confundir e querer capturar o conflito do outro, né, Vanessa, tomar como propriedade, para sanar coisas nossas. Então, as nossas inabilidades com as nossas dores nos fazem, muitas vezes, sermos transgressores até mesmo, né? E isso, daí vem aquela história, mas na faculdade nos ensinaram assim.
o processo, a gente pode, sim, para provar, fazer qualquer coisa, tem, né, no direito tem várias possibilidades, assim como eu falo que o direito sistêmico também tem várias abordagens já, e eu desenvolvo uma abordagem filosófica, que é a que faz sentido para mim, é a que traz essa minha mudança de postura e principalmente essa autotransformação e possibilidade de eu ser cada vez mais inteira e proteger o meu cliente das minhas humanidades, para que eu possa simplesmente ser a advogada que conhece da legislação e sabe como trabalhar aquela questão com o cliente. Nós somos gestores de soluções. E isso não significa que eu não vá ingressar com o processo. Se eu já vou para frente do cliente intencionando que saia um acordo, eu já estou indo com as minhas preferências pré-estabelecidas. Então eu escolho renunciar às minhas preferências. Eu escolho acolher o destino do cliente e, inclusive, trazer no meu coração o destino do outro que está envolvido naquela questão. Porque nós somos também fractais do todo e os clientes, eles chegam até nós advogados e nós ouvimos a narrativa de um deles. Então, se a partir da lei do pertencimento, né, do princípio do pertencimento, nós compreendermos que ele precede a verdade, ou seja, a pessoa está contando aquilo como se fosse a verdade dela, porque para pertencer ao seu sistema de origem, essa inteligência sistêmica, falava, né, inicialmente, para pertencer, para se sentir parte do seu clã de origem, a pessoa conta a versão baseada nisso. Então, não necessariamente, como já aconteceu comigo, eu falei, né, lá no início, que eu já vou fazer bodas de prata de advocacia esse ano, no início do meu exercício profissional, eu fui surpreendida com uma reconvenção em audiência, e eu lembro que eu fiquei chocada, porque eu acreditei em tudo que a minha cliente contou. Eu falei, nossa, quanta ingenuidade a sua. Então, sempre dê o benefício da dúvida ao relato ouvido, e principalmente, né, com esse conhecimento de que o pertencimento precede a verdade. Não esqueçam disso, a pessoa está contando a verdade a partir da perspectiva de mundo dela, do seu sistema de crença, o seu sistema de origem, a sua cultura, a sua educação, aquilo que ela recebeu. Assim como o outro vai contar a versão dele, né? Então o juiz tem a oportunidade de estar com tudo ali, né, Vanessa, na sua frente, nós não. Então nós temos que ter absoluto cuidado e principalmente renunciarmos às nossas preferências. Antes do cliente chegar, eu já costumo fazer isso, né? Porque se eu estou querendo que saia um acordo ali, eu já estou imprimindo força em algo que eu não sei se é o melhor. Então, o mito de que, direito sistêmico é tudo resolvido numa forma, como a Vanessa falou, paz e amor, né, boazinha, não. Direito sistêmico é posicionamento. Então, eu posiciono com força do meu lugar de advogada e dou ao meu cliente a força que também ele tem. Ele tem um pai e uma mãe. Eu não vou tomar ou capturar o conflito dele, o mesmo lugar dele, querer assumir um lugar de pai e mãe, que depois eu não vou nem receber os honorários, né? Porque quando a gente está nos limites da nossa atuação profissional, o cliente, né, a partir da hierarquia, dessa compreensão, né, dessa tecnologia da alma, que é o pertencimento, hierarquia e equilíbrio, ele vai embora e não pesa a consciência. Porque a gente não tem como devolver o que a gente recebeu, que foi a vida. Então, se a gente atua como pai e mãe de um cliente, ele vai embora e não pesa a consciência, gente. Então, muito cuidado com isso. E como que eu me percebo fora do lugar no exercício da advocacia? Quando começa a dar aquele desconforto, seja eu entrar no impulso de raiva ou de querer me vingar, né? Ou ficar transformada, alterada naquela minha emoção, enquanto que eu devo ser um conhecedor da legislação. Eu tenho que saber, sim, quanto mais eu souber da lei, melhor eu serei, e menos confuso com a questão emocional do cliente, melhor ainda. Então, às vezes dá até uma sensação, poxa, mas você se torna insensível? Não. Você se torna, você reconhece a dignidade, você devolve a dignidade ao outro. Porque assim como eu tenho as minhas humanidades, as minhas lealdades ao meu sistema de origem, as invisíveis, as por oposição, né? Que teve uma ocasião que a Vanessa falou, você está querendo opor ao seu pai, Eunice, você está percebendo? Eu falei, nossa senhora, que coisa complexa essa inteligência sistêmica, mas que faz tanto sentido, gente. Nós ficamos assim, às vezes, estupefatos até com as respostas existenciais que nos traz essa percepção de que nós somos como nossos pais, já canta Legião, já canta Elis, já tantos cantam.
né? E quanto mais nós queremos nos dissociar dessa referência deles, quanto mais velhos, mais semelhantes a eles ficamos, não é assim? Então eles são 100%. O que é o pertencimento 100% do nosso pai e da nossa mãe? É a nossa mistura perfeita. Se eu não fosse filha da minha mãe, eu não seria como eu sou. Se eu não fosse filha do meu pai, então não há possibilidade de se excluir. Então, quando nós na advocacia olhamos para o cliente com essa totalidade, e quando, como eu, que atuo na área de família, olho, né, e trago para ele essa percepção de que o seu filho é a totalidade dos dois, que não há, o filho não é só de um, é dos dois, né, e como que exigir dele que ele escolha. Então, se nós ainda temos em nós uma referência de necessidade de escolher entre pai ou mãe, quem eu gosto mais, algo está nada reconciliado, não está reconciliado internamente, porque esse é o equilíbrio, essa reconciliação. Papai e mamãe têm o mesmo valor dentro de nós, porque senão nós vamos ficar suscetíveis ao que vem de fora, né? Até a possibilidade de querermos substituir o pai e também substituir a mãe na vida do cliente. Então, gente, é complexo? Então nós não sabemos, como eu falava inicialmente, muito pouco da nossa profundeza. E quanto mais nós soubermos, mais conscientes nós estivermos disso, mais livres nós somos e autônomos. Porque a autonomia de vontade, quando a gente compreende o universo sistêmico, a gente fica assim, nossa senhora, sou tão leal ao meu sistema, eu faço isso por lealdade, que como assim autonomia de vontade, né? O tal do livre-arbítrio às vezes fica até sendo uma falácia. Então, quanto que nós fazemos, quanto que nós atuamos no nosso dia a dia profissional por lealdade. Eu lembro, Vanessa, que numa aula da pós, o professor, não sei se você lembra, uma advogada falava, conhecia a Vanessa na pós-graduação em Direito Sistêmico, só para abrir o parênteses, né? E a colega advogada falava, que ela queria trabalhar na seguinte situação prática, só para finalizar aqui o nosso tempo está se esgotando rapidamente, né? Ela trouxe a seguinte questão, ela sentia necessidade de trabalhar para um menor, que já estava maior, mas que tinha cometido na sua adolescência um crime. Ele havia com o melhor amigo, a roleta russa, né? Não sei se vocês conhecem, e ele acabou, com essa cadeira, acabou o menino vindo a óbito. E ele queria, depois de ter cumprido pena, enfim, pedir perdão aos pais, né? E ela estava imbuída desse movimento de querer realizar uma reaproximação, porque havia uma necessidade desse garoto, e o professor falou para ela assim, mas você quer se colocar em risco de morte? Todos nós chocamos, assim, como assim se colocar em risco? Alguém do seu sistema teve algum problema com isso? Ela falou, meu pai foi assassinado por um cliente, que era advogado. Pasmem. Ficamos todos assim, eu fiquei estupefata ouvindo aquilo, falei, aquilo me chocou muito. E ele falou, porque alguém que comete um homicídio uma vez, já a consciência só vai haver uma possibilidade de reconciliação no plano dos mortos, onde ele também virá num dia. Aqui, a consciência dele não vai pesar mais ou menos se ele colocar a óbito mais alguém. Então você fique atenta, talvez você esteja num lugar nem um pouco condizente com o seu próprio exercício profissional e quase que exigindo da família que reconcilie algo que será que eles dão conta? Então preste atenção no seu movimento. Então quantas vezes nós, advogados, nos colocamos em situações que nós não imaginaríamos estar envolvidos. Por que tem tanto advogado também doente, né, com doenças, desde precisar tomar medicação para dormir, com problema com vícios? Então essa inteligência sistêmica, ela é necessária que vocês compreendam essas dinâmicas, para que vocês tenham mais qualidade de vida, que principalmente tem outra coisa que a Brigitte Champetier fala muito, né, Vanessa, o castigo sistêmico vem a galope, quando nós, do nosso exercício profissional, ainda que seja
né, nessa boa consciência de estarmos fazendo aquilo que nos cabe do nosso lugar de advogados, lesamos de alguma forma um sistema, seja do nosso cliente ou do outro, ainda que não intencionalmente, nós podemos sim estarmos arrumando um grande peso para o nosso próprio sistema. A pessoa entra para o nosso sistema, então o nosso sistema, ele inicialmente, ele é os nossos pais, né, nós somos nossos pais, toda a ancestralidade. Então nós temos lealdades não apenas aos nossos pais, mas a todos os que vieram antes. Então essa inteligência sistêmica, ela é muito complexa e ela é, para mim, a tecnologia mais top que há, porque ela nos traz essas respostas incríveis para aquilo que aquilo que nos acontece e o que a gente experimenta. Então, essa é a minha chamada de atenção. Se abram para esse conhecimento, compreendam que ele se comunica com todas as áreas de atuação e tem muito a ver com a nossa postura, o nosso lugar, onde temos força. E quando nós saímos do nosso lugar para irmos para o lugar de pai e mãe ou de vingador do nosso cliente, nós já nos enfraquecemos. Então, queridos colegas, né, profissionais e todos que estão aqui nos assistindo, permitam-se, se abram para essa compreensão da filosofia sistêmica. Ela responde muita coisa e, principalmente, nos protege realmente das nossas humanidades, os clientes das nossas humanidades, e nos permite não nos colocarmos em risco por conta do inconsciente. É como Jung fala, né? Enquanto o inconsciente, acho que é mais ou menos isso, governar, nós vamos chamar isso de destino, e não é necessariamente destino. Então, percebam, né? A minha irmã um dia falou, nossa, mana, então quer dizer que a gente pode evitar muita coisa? Pode sim. A gente pode evitar muita coisa. E principalmente quando a gente também tem essa consciência sistêmica que todos nós somos sistêmicos de alma, isso é assim. Assim como a lei da gravidade atua, né? Se eu largar essa caneta, ela vai cair. Esses princípios sistêmicos atuam profundamente em nós, independentemente da nossa crença. E outra coisa fundamental são as consciências, né? Como eu dizia também no início, nós temos a consciência individual, a consciência coletiva, que é a do grupo, e a consciência, como vocês quiserem definir, espiritual, do espírito maior, da alma, né? Assim é. A vida, ela é uma energia benigna, como a Vanessa trouxe no início. Então, tudo que nos traz, os clientes nos trazem grandes oportunidades, sim, de nos autotransformarmos. Eles nos trazem grandes oportunidades de nos percebermos e de nos colocarmos no nosso lugar. E que com isso, gente, não precisa saber a quem eu estou sendo leal, para quem que eu estou olhando, não precisa nada disso. Basta ter essa consciência. Então você, a partir de hoje, vai se perceber de quando vier algum desconforto em si, no seu corpo, porque é a única forma de colapsar a mente é prestar atenção no corpo. E por isso que o corpo adoece. Para que a gente pare de prestar atenção só na nossa mente, que mente descaradamente. Como diz o João, a mente, ela é imutável, ela vem impregnada de todas essas informações. Aqui, ó, o coração, ele tem muito mais informações e muitas mais capacidades de leitura do que a nossa mente. Então, se nós andássemos, como diz a minha professora de yoga, de cabeça para baixo, seria ótimo, porque daí a nossa mente estaria a serviço do nosso coração. O nosso desafio é esse. Porque quantos de vocês percebem as coisas, né, aquele sexto sentido, que não é só uma faculdade feminina? Se nós somos, né, 100% pai e mãe, nós também somos esse equilíbrio, né, do feminino e do masculino. E também tem outra coisa super interessante, né, nessa tomada de consciência que o universo sistêmico nos dá, é da importância desse equilíbrio em nós, para que nós também possamos ficar no nosso lugar de força do nosso feminino, ancoradas no nosso masculino e fortalecidos com ele. Então, se nós de novo caímos para uma preferência de gostar mais do pai ou da mãe, a gente já está ali em desequilíbrio interno, gente.
E aí a gente está lá fora tentando buscar algo para suprir aqui. A minha verdade é a minha. Eu só posso saber plenamente de mim, olhe lá ainda, né? Com tanta inconsciência sobre tudo que me habita. Então, como que eu vou saber aquilo que o cliente me conta? É a verdade dele? É uma fractal daquele todo? É um lapso temporal daquilo que aconteceu? Então, para nós sermos cada vez mais assertivos e diligentes no nosso dia a dia, compreendendo essas dinâmicas que atuam nos nossos clientes, basta saber disso, gente, não precisa saber o que é. E eu reitero, quando a gente vai para algum lugar, né, para quem é mediador como a Juliana, se você já vai com a intenção de que saia um acordo, você já está interferindo. A nossa intenção influencia no resultado. Então, o que enfraquece ou fortalece de verdade? A gente sabe muito pouco da gente, que sabe daquele que está à frente. Então, a facilidade de nós sermos capturados por aquela história dele, que se comunica com algo que nós vivemos, porque geralmente nós atraímos o cliente que necessitamos, quando nós temos uma repetição, né, de padrões, de tipos de clientes que nós atraímos, percebo que isso quer dizer sobre nós, sabe? Fiquem atentos. As pessoas que trabalham na área empresarial, é muito curioso, né, na área de trabalhista, quantas vezes o nosso cliente, às vezes, só quer ser reconhecido pelo patrão, porque ele confundiu o patrão como o pai dele. Ele não olha para o patrão como o patrão. E às vezes ele quer só uma acolhida, olhar de acolhimento. E outra coisa, nós não somos bonzinhos, não. Nós não fazemos acordo em tudo, nós somos posicionados, como trouxe a Vanessa. Então também tem esse equívoco. As pessoas falam, mas você é da Comissão de Direito do Sistema, você é advogada que conhece a postura, então você vai resolver. Não. Eu respeito o destino daquele cliente e eu tenho mais uma coisa que eu tenho obrigação de saber. Já aconteceu, também trazendo um exemplo prático, do cliente falar assim, Eunice, eu quero me divorciar e eu vou deixar tudo para ela. Eu falei, qual é o ganho secundário que você tem deixando tudo para ela? Você quer manter esse vínculo, já que vocês não têm filhos? Você quer judicializar suas emoções? Né? Você realmente está equilibrando, porque a lei do equilíbrio pressupõe que aquele que dá o que recebe tem que ser na mesma medida, porque senão você fica credor. E, gente, ficar credor de alguém é pior do que ficar devedor, hein? Então, essa inteligência sistêmica, ela está atuando o tempo todo. Eu poderia ficar aqui a manhã inteira trazendo exemplos práticos, mas é simples assim e complexo assim, porque, reitero, nós somos uma máquina muito potente, mas nós temos uma complexidade que não há máquina nenhuma que vá nos traduzir, porque as nossas emoções nunca serão substituídas por um robô. Então, para que nós não sejamos substituídos por um robô, como traz o Marcos Florão da Softplan, não sejamos um robô. Sejamos humanos, sejamos inteiros, estejamos plenos. O que mais o cliente me diz, Eunice, e principalmente renunciar às nossas preferências e os nossos julgamentos, porque nós também temos as nossas crenças do nosso sistema de origem. Então, quando nós conseguimos olhar para o cliente e permitirmos que ele seja, é porque nós já alcançamos essa possibilidade de sermos. Nós só permitimos que o outro seja de verdade porque quando nós também somos. Então, se nós estivermos ali inteiros com as nossas vulnerabilidades, acolhidos, integrados, né, unidos, reunidos, reconciliados, como vocês quiserem, nós tiramos que o cliente, inclusive, nos conte tudo, para que a gente também não seja surpreendido, como eu fui numa audiência uma vez, em que meu cliente falou que ela não estava pagando a escola, e a juíza me olhou, tipo assim, da filha, sendo que era 10% do valor da pensão, e a juíza me olhou como se a responsabilidade sobre ela fosse minha, né? Sobre o que ela faz com o dinheiro da pensão. Falei, opa, é adulta. Então, o cliente geralmente também chega à nossa frente, como a Vanessa trouxe da análise transacional, muito infantilizado. Ele quer porque quer. Né? Então, se nós formos capturados por esse quer porque quer, a gente se comunicou com a nossa criança também. Então, tá bom. Então, vamos juntos, aliados, nos vingarmos. Então, a nossa linguagem processual se transforma, a gente consegue simplesmente se ater à realidade dos fatos e não aquilo que nos comunica,
né? A gente consegue ser muito mais assertivo, até mesmo na própria expressão da legislação. Os ganhos são infinitos, é incrível. E quando eles conseguem, muitas vezes eles precisam, como eu falei também no início, daquele conflito que perdure, porque às vezes aquele conflito representa um vínculo familiar, né? É como famílias que brigam muito na hora do inventário não conseguem entrar num acordo, porque elas, caso resolvam, elas não vão mais ter aquele contato com a família. Então essa compreensão nos cabe ter quanto ao outro. E definitivamente renunciar às nossas preferências, às nossas lealdades, os nossos julgamentos. A gente não sabe o que é a história da pessoa e o que significa aquela atuação. Me aliviou, Vanessa, inclusive quando eu não compreendia que eu distribuía 2 processos, um andava no mesmo avaro, um andava mais rápido, outro com mais lentidão. Faz parte do sistema daquela pessoa, o tempo, né, que aquilo vai se prolongando. Entende, gente? É isso que é direito sistêmico do meu lugar de advogada e na minha percepção de vida, de mundo e de posicionamento do meu lugar onde eu tenho força. Porque se eu vou querer, na minha percepção, utilizar de algum outro recurso, eu já vou sair do meu lugar de advogada para querer salvar ainda, e querer saber o que é melhor para o outro, destrinchar aquele universo sistêmico, que eu posso até ter uma percepção mais apurada e perceber, mas é isso e muito mais que isso, porque a minha visão também é limitada pela minha individualidade, pelas minhas possibilidades e pelo meu reconhecimento do meu mundo interno. A nossa riqueza está aqui, dentro, e ela naturalmente se expressa para fora. Então esse movimento se sustenta, né? Hoje nós somos 128 comissões Brasil afora de direito sistêmico. Isso muito me honra e me alegra, porque são profissionais que, como eu, estão fazendo seus movimentos e suas subseções, né? Chapecó temos a querida Samara, cada um que conseguiu romper esses limites que foram criados pela resistência, o medo, né, do novo, do desconhecido. É o medo que nos habita, o medo do que nós temos internamente. A pandemia não nos dá mais a possibilidade de não olharmos para os nossos medos. Por isso que muitas relações eram a termo. Por quê? Porque, em verdade, ninguém se olhava. Quando foram obrigados a se recolher em seus lares, se depararam com o quê? Muitas vezes as pessoas, elas também se relacionam, não olhando para a relação, relacionam para algo que falta nelas, elas querem que o outro supra. Tanta coisa, né, gente? Eu já estou aqui, acho que quase que extrapolando no meu tempo, mas é tão bonito esse universo, né, que tanto nos toma e emociona, porque de fato ele dá a sustentabilidade. Ele nos traz a sustentabilidade daquelas soluções. Nós somos gestores de soluções. E se todos nós, né, como eu falo sempre, promotores, juízes, advogados, tivermos essa postura de respeito, de considerar que nós temos as nossas humanidades, proteger os outros delas, né? Quantas vezes acontece de nós, ok, fizemos um excelente acordo, as práticas colaborativas trabalham nisso, né? E você chega para ser homologado em juízo e o promotor entende que está sendo lesado o interesse da criança porque o valor é aquém daquilo que era devido. De verdade, o que reconcilia ali é mais importante para a criança, que às vezes tem 5 anos e nem sabe o que é o montante devido, que os pais se olhem com respeito ou que seja pago o valor na íntegra. Então, o que é valor? Sabe? É simples assim, é olhar para o ser humano, tirar o foco do processo, não no sentido de não entrar com o processo, não ingressar em juízo, vai ser necessário ingressar em juízo, porque muitos precisam disso para sustentarem-se nas suas relações. E a gente respeita o tempo de cada um, na compreensão. Então não existe ação mágica, é um passo a passo. Assim como o meu passo a passo, desculpa, eu estou resfriada, eu posso agora estar trazendo o que de melhor eu compreendo dessa minha maratona
sistêmica, que eu me entrego desde 2015, que eu mergulho nesse universo e tenho cada vez mais possibilidades de atuação e de assertividade mesmo, né? E de receber esse retorno do cliente, eu posso confiar em você. A autoimagem idealizada do advogado anda bem surrada por aí, né? Então, o cliente dizer, nossa, eu posso confiar em você, tem presente maior, né? Então, quanta coisa nós podemos, como Gandhi experimentou, para ele trazer essa frase, essa fala maravilhosa, eu também experimento. Então, eu reconcilio primeiro em mim, eu renuncio às minhas preferências, eu estou repetindo essas falas, porque elas são falas que fazem muito sentido no meu dia a dia profissional. Então, muito obrigada, mais uma vez, à Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina, que nos possibilitou, em abril de 2017, iniciar esse movimento que tem essa sustentabilidade e essa longevidade que eu desejo que ela se comunique para muitos, porque quando a gente vai alimentando essa consciência sistêmica, todos nós ganhamos qualidade de vida, qualidade de atuação profissional, no nosso dia a dia, por mais difícil que seja a narrativa daquela situação que o nosso cliente está vivendo. Então, ele tem força para aquele destino, ele tem um pai, uma mãe, um sistema que o ampara. O sistema da justiça, ele é como a Vanessa sempre diz lindamente, que eu vou até falar que isso é uma coisa que sempre me emocionou em você. A Vanessa sempre fala que é a mesma lei que ela submete o seu jurisdicionado é a lei que ela também se submete e que ela está a serviço da justiça, todos nós estamos desse algo maior. Então, muito obrigada. Vou abrir um espaço aqui, não sei se tem questionamentos, mas também para a Juliana, a Vanessa se pronunciarem, senão eu vou tomar conta de todo o painel aqui a manhã inteira. Seria uma delícia continuar ouvindo. Eu sou uma fã do trabalho da professora Eunice. Foi a primeira pessoa que eu ouvi, né, quando falou em direito sistêmico. Eu queria saber o que fazia um advogado sistêmico. E aí eu fui estudar um pouco, foi minha professora no IBDSISH, e aí eu vi que muito das ferramentas que ela trazia no direito sistêmico eu já tinha em mim. Só bastava com que eu tivesse acesso e usasse aquilo para melhorar também o meu serviço prestado com o meu cliente. Então, sempre faz muito sentido. Eu sigo os passos da Eunice, onde tem uma palestra, onde tem uma live, ela sabe que eu estou lá. E agradeço muito também, me sinto muito honrada por ter sido convidada, por estar aqui ao lado dessas duas grandes. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Vanessa, eu como advogada, e também como mediadora judicial, eu infelizmente conheço poucos juízes com essa postura sistêmica. Gostaria de conhecer muito mais. Eu observo que alguns juízes, eles têm isso, mas eles não sabem que eles são sistêmicos. E eu queria perguntar para a doutora Vanessa o que seria o diferencial de um magistrado que tem essa visão panorâmica do outro magistrado que ainda não descobriu as suas ferramentas e como pode trabalhar melhor para prestar o serviço mais efetivo, né, do ponto de vista do Poder Judiciário. Doutora, gostaria de ouvi-la. Inicialmente, estou muito grata de estar aqui, poder estar com você, Juliana, com essa sua vibração linda. A Eunice, querida, eu nem acredito que já faz muitos minutos que você está falando, porque passou tão rápido. É como se fosse um banho de luz a sua fala. E também gostei muito da pergunta, Juliana, porque quando as pessoas conhecem o direito sistêmico, a visão sistêmica, a primeira pergunta que elas fazem, e essa pergunta sempre me fazem nos movimentos que eu participo, é como que a gente faz para convencer os outros a terem uma visão igual, né? Porque são poucos juízes e nós queremos mais juízes assim. E aí, no começo eu ainda procurava responder, né? Mas eu acho que mentalmente... Até que depois me veio um insight, eu falei, não, mas espera aí, por que você quer que outros juízes tenham essa visão? Ah, porque eu adoro essa visão sistêmica, fez muito sentido na minha vida. Falei, tá, e o que é essa visão sistêmica? Ah, é internalizar as ordens do amor, as ordens da ajuda, os níveis de consciência, inclusive o nível de consciência da totalidade.
que é esse nível de consciência também da espiritualidade, como a Eunice falou. Eu gosto muito dessa fala da totalidade, porque aí desvincula totalmente de religião, algumas pessoas confundem. Então, essa consciência da totalidade, o que diz essa consciência da totalidade, que é um ponto primordial na visão sistêmica? Sim, a tudo que é como é. Sim, a todos que são como são. Porque todos que são como são igualmente importantes para o coletivo. Todos estão a serviço do desenvolvimento do coletivo. Todos, mesmo aqueles que pensam diferente, mesmo aqueles que trabalham diferente. Ah, então peraí, você gostou muito da visão sistêmica, porque ela também está alinhada a esse assentimento, então é por isso que você quer impor aquele que pensa diferente, essa visão sistêmica que advoga a necessidade do assentimento. Aí a pessoa fica meio confusa, todo mundo fica meio confuso. Como assim? É verdade, eu quero convencer o outro a usar essa visão sistêmica que prega que o outro pode ser diferente do que eu e que todos estão a serviço. E a Cláudia traz isso muito lindamente, né? Que a gente só consegue dar esse passo adiante porque tem uma perna aqui sustentando esse nosso movimento. E quem sustenta esse movimento novo que nós estamos fazendo são justamente aqueles que pensam diferente, aqueles que trabalham dentro de uma justiça tradicional. Então, é um convite, uma reflexão, uma provocação que eu faço. Por que a gente quer convencer o outro a fazer diferente? Quando o outro percebe que nós estamos alinhados à nossa verdade e nós fluímos, aí sim o outro pode se inspirar em nós. E se for a verdade dele, ele pode também se movimentar e aumentar esse caminho. Mas caso contrário, ele fica no caminho dele, porque é assim que ele também vai estar a serviço. Se a justiça não fosse como é, nós não estaríamos aqui sustentando essa nova forma de atuarmos. Então, todos são igualmente importantes. Agora, voltando para a sua pergunta, o que diferencia? Para mim, Juliana, o direito sistêmico, eu também já trabalhava com essa visão sistêmica antes de saber que tinha um nome, né? Já trabalhava com muitos projetos relacionados a essa cultura da paz, essa cultura do amor dentro da justiça, a mediação, a justiça restaurativa, a educação parental, representada pelas oficinas de pais e filhos. Então, o direito sistêmico permitiu um salto quântico nessa caminhada que eu já fazia, como muitas outras pessoas já faziam. Aliás, aqui eu quero abrir também um parênteses. A Juliana é mediadora. Eu queria honrar todos os mediadores, os facilitadores de círculo restaurativo, os conciliadores, porque foram eles que abriram esse caminho, foram eles que sustentaram e fortaleceram esse campo de consciência que hoje também é fortalecido pelo direito sistêmico. Mas não fosse por todo esse trabalho árduo de muitos e muitos e muitos anos, o direito sistêmico hoje não teria a expressão que tem. Ele já chegou em terras férteis que foram cultivadas por todos esses co-construtores da paz. Então é muito importante que do nosso lugar a gente honre aqueles que vieram antes e que abriram um caminho para que hoje a gente estivesse aqui e tivesse novas possibilidades. Então, para mim, o grande diferencial do direito sistêmico foi a amplitude de olhar, me resgatar desse papel de salvadora que ainda hoje eu me coloco e reverbera aqui nos meus ombros. Eu estou na fisioterapia da acupuntura justamente porque eu sou salvadora. Então, o direito sistêmico me permite me resgatar deste lugar. A Eunice trouxe aqui Os Ladrões de Conflito, um trabalho lindo do Niels Christie, um sociólogo europeu, que tem um artigo maravilhoso, que os gestores de conflito veem o conflito como uma propriedade. E como nós, quando nós nos posicionamos como donos dos conflitos e queremos salvar aqueles que vivenciam o conflito do conflito, isso acontece. Esse peso, essa dor depois que se manifesta no ombro. Mas qual é o benefício indireto que nós estamos sustentando? O benefício de sermos bonzinhos, por querermos salvar, ajudar os outros? Só que quando nós fazemos isso, nós não percebemos que no nível profundo o salvador é violento, porque ele retira a força do outro. Ele desconsidera a dignidade do outro, que consiste justamente nesse poder de autodeterminação do outro. E ainda assim, ele olha para o lugar errado, porque enquanto ele olha para o outro, ele está deixando de olhar para o seu próprio sistema.
onde provavelmente com uma arrogância sistêmica ele quis salvar o pai, a mãe, os outros ancestrais que maiores do que ele tinham a força para o seu destino. Então, Juliana, a resposta é: essa visão sistêmica nos traz mais leveza. Eu estava com os 2 ombros, agora só um que está doendo. Quem sabe, se eu me posicionar e me reposicionar e perceber que a vida, através do meu ombro, está me mostrando que eu preciso olhar para algo e me resgatar desse papel de salvadora, aí quem sabe eu me firmo cada vez mais como uma co-construtora da paz, que respeita o destino do outro, que renuncia ao julgamento, que renuncia às próprias preferências e se coloca realmente a serviço da justiça. Perfeito, maravilhoso. E doutora, a senhora também tem alguns projetos, né, que unem toda essa filosofia sistêmica na sua atuação no Tribunal de Justiça. Doutora, gostaria de falar rapidamente do projeto que é liderado pela senhora? Na verdade, são vários projetos, né? Quando a gente realmente, como o Amit Goswami fala, reencontra o arquétipo ao qual nós servimos na nossa profissão, que é a justiça, a gente encontra tantas novas possibilidades de fazer justiça dentro dessas múltiplas possibilidades quânticas que a vida nos traz. E a Casa da Família, que é o maior dos projetos, visa ser essa nova justiça de família mais humanizada, mais acolhedora, mais sistêmica, que enxerga o conflito como uma oportunidade de transformação e que dança entre a conexão e a separação. Nós geramos conexão, recebemos as pessoas, os jurisdicionados, com esta conexão, e a partir do momento que nós geramos essa conexão, nós também fortalecemos os recursos internos dos jurisdicionados para que eles se separem da justiça. Porque se nós focarmos apenas na conexão, na acolhida, nós estaremos lidando com crianças. Nós estamos lidando com adultos. Então, nós trazemos a conexão e preparamos para a separação, para que as pessoas tenham condições de protagonizar as próprias vidas, sem essa necessidade constante de procurar a justiça. E dentro desta Casa da Família, com essa visão de transformação do conflito, que enxerga o conflito como um portal de transformação qualitativa na vida das pessoas, nós disponibilizamos várias possibilidades de fortalecimento desses recursos internos. Então, nós temos a Oficina de Parentalidade, que é um programa educacional preventivo, direcionado a todos aqueles que vivenciam a parentalidade sem a conjugalidade, ou porque a conjugalidade acabou diante da separação, do divórcio, da dissolução da união estável, ou porque ela nunca foi estabelecida, como no caso de uma produção aí independente. Então, nós acolhemos os pais, acolhemos os filhos e passamos quais são as boas práticas parentais, o que os pais e mães podem fazer para que os filhos sejam resilientes a esta fase de reorganização familiar. Então, nós temos a Oficina de Pais e Filhos, nós temos as constelações familiares com consteladores, nós respeitamos a intimidade da família, então eu não participo dessas constelações, as pessoas vão lá para a constelação e recebem a constelação como um presente. Não para resolverem os seus conflitos, porque a constelação não é um meio de resolução de conflitos, mas é uma forma de ampliar o nível de consciência das pessoas, para que essas pessoas, já com esse nível de consciência ampliado, tenham melhores possibilidades de decisão, melhores possibilidades de escolha. Temos a mediação para resgatar aí a capacidade do diálogo e principalmente o exercício de uma coparentalidade saudável, colaborativa, responsável. Temos tratamento psicológico para aqueles que precisam fortalecer os seus recursos internos e não estão encontrando força para isso. E temos vários outros programas, mas eu não posso exaurir aqui o tempo com tantos programas que só crescem. E agora nós temos aí uma parceria com o Instituto de Direito Sistêmico, na verdade 2 parcerias, estamos aqui terminando os últimos preparativos para podermos implantar, que é de levar essa visão sistêmica para a rede e também para ampliar o nível de consciência daqueles que estão rompendo um relacionamento, para que eles sejam capazes de fazerem uma boa despedida, de trocarem o rancor, o ressentimento e a raiva pelo reconhecimento, pelo respeito e pela gratidão, porque só assim eles vão realmente conseguir encarar a separação como uma oportunidade para uma nova felicidade. Perfeito. Eu até escrevi um artigo, Vanessa,
Só fazer um parênteses sobre isso, a expressão separação, né? A gente, quem sabe a gente tem tanta coisa para fazer nesse universo jurídico para facilitar, né, essa sustentabilidade, talvez, né? Eu falo desse casamento, o João trouxe isso, né? O fim, e como a gente utiliza ainda termos, partes, né? Eu já utilizo os envolvidos para que isso vá trabalhando, né? Porque as palavras também têm muita força, né? Tanto que a Vanessa, ela falou no início, mas deixa eu propagandear aqui também um projeto lindo dela, que são os sistêmicos na justiça. Gente, eu vou me permitir, eu não sei se tu vai fazer mais alguma pergunta, Juliana, mas eu vou abrir aqui. E como a gente gosta da fenomenologia. Eu ia pedir para a doutora Vanessa passar o contato dela para o pessoal, se quiser conhecer mais, né, para que seja bem-vinda essa nova era do Poder Judiciário. E também, depois a professora Eunice, também, se quiser passar o contato para o pessoal que queira conhecer mais o direito sistêmico, né, para que essa visão, dessa ampliação de consciência seja divulgada. A gente acabou não falando de uma questão que é primordial no direito sistêmico, que é o fenômeno. Né? Por que tantas decisões eu falo? Por que tem decisões lá de medida protetiva e a pessoa não cumpre, né? O que é o fenômeno humano? Às vezes a gente trabalha em divórcios e quando vê eles reatam, né? Então a gente tem que ter muita responsabilidade no nosso trabalho para não se misturar mesmo, né? E deixar cada um com a sua função. O advogado faz o seu trabalho, o tratamento, como a Vanessa trouxe, né? Psicológico é feito pelos profissionais habilitados, e assim cada um vai fazendo a sua tarefa, né, que é impelido de alma. E a Vanessa fez esses cards maravilhosos, então antes de ela passar o contato, vou me permitir aqui, ó, gente, são cards, são 39, né, Vanessa? Tem a deusa da justiça aqui, ó, os saberes sistêmicos, então vou me permitir fazer algo bem inovador aqui no final dessa palestra. Vamos pegar uma cartinha da Vanessa, ó. Eu vou mesmo, aliás, a Alissa que está aqui comigo vai escolher para mim, para ser bem fidedigno ao que ela está assistindo, participando. Vamos ver o que vem. Que tipo de influência você quer ser? Eunice, eu tinha pensado nessa carta no início da sua fala, quando você falou sobre o fato do cliente passar a pertencer ao nosso sistema e nós passarmos a pertencer ao sistema dele. Gente, que incrível, é o fenômeno atuando, gente. Essa fenomenologia é o mais incrível. É interessante que na natureza a gente já sabe que após um vendaval não sabe o estrago que vai dar, né? Eu falo que as relações humanas, as ações humanas também a gente não tem previsibilidade, né? Então vamos lá, a fenomenologia é o que enriquece, é o que é, né? Que tipo de influência você quer ser? Ó, eu vou ler aqui a carta, se vocês me permitem, né? Bert Hellinger nos ensina que cada pessoa com quem nos relacionamos mais de perto torna-se destino para nós, e nós nos tornamos destino para ela. Quando gerimos conflitos, nossa atuação e nossas decisões interferem nos sistemas familiares alheios e nos vinculam a eles. Sem perdermos, influenciamos tais sistemas, gerando-lhes força ou retirando-lhes força. Geramos força quando abordamos os conflitos com responsabilidade, a partir do nosso adulto e do nosso lugar. Reconhecemos os limites da nossa atuação e a capacidade de autonomia e autodeterminação do outro. Facilitamos que o outro se alinhe ao seu destino, à sua própria força e à do seu sistema familiar, assumindo suas responsabilidades e as consequências dos seus atos. Porém, retiramos força quando saímos do nosso lugar e tratamos o outro como criança, nos colocando como salvadores, decidindo prontamente o que é melhor para ele. Ou lutamos para que ele tenha suas necessidades satisfeitas como indivíduo e não como integrante de um sistema, ou ainda, para que escape das suas responsabilidades. Reflita. Que influência você quer ser na vida das pessoas com quem atua? Como você pode se colocar a serviço dela e simultaneamente do sistema familiar dela? Lembre-se de que vivemos em um mundo de muitas possibilidades e que você sempre tem escolhas. Gratidão. O IBDCIST, Instituto Brasileiro de Direito Sistêmico, está à disposição de vocês. Meu contato é Eunice Schlick, @EuniceSchlick, a Vanessa. Muito obrigada, que está acabando o nosso tempo, né? Vanessa, obrigada.
pelos saberes sistêmicos. Fala aí como as pessoas podem encontrar. E nós temos também, gente, a cartilha, né, disponível no site aqui da UAB, a nossa ilha de Direito Sistêmico, tá bom? Está disponível para download no site da UAB. Beijo, Vanessa. Fale você. Obrigada, Juliana. Obrigada aos queridos tradutores, a todos os presentes. É sempre uma alegria estar com vocês. Gratidão, querida, muito bom estar aqui. Bom, as cartas, a Eunice já falou, elas trazem um pouco desse caminhar pela visão sistêmica na justiça, e elas podem ser encomendadas no saberessistêmicos.com. E eu também coloco algumas palestras no @VanessaAlfiero, no Instagram, e agradeço muito pela oportunidade de estarmos aqui, me sinto mais nutrida e mais fortalecida. Gratidão, Juliana, Eunice, os tradutores e a todos vocês. Tchau. Tchau.